mundo que vemos todos os dias parece seguro, previsível e racional, mas existe um lado que poucos conhecem, um lado que permanece nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Existem lugares que guardam memórias de tragédias, objetos que carregam uma energia que não podemos compreender, sons que atravessam o silêncio e nos fazem sentir observados, e histórias de pessoas que se encontraram com o inexplicável. Hoje, você vai conhecer 3 tipos de coisas assustadoras que desafiam a lógica e fazem o coração acelerar só de imaginar. Prepare-se, porque cada palavra que você ouvir poderá fazer você olhar ao redor e perceber que talvez, só talvez, o terror esteja mais próximo do que você pensa. Existem locais que não deveriam mais existir, mas ainda permanecem como testemunhas silenciosas do passado. Um hospital abandonado, por exemplo, pode parecer apenas uma estrutura decadente à primeira vista, mas se você entrar, sentirá a atmosfera sufocante de anos de sofrimento. Corredores intermináveis, quartos com camas enferrujadas, marcas nas paredes que parecem mãos pedindo ajuda, e o eco de passos que não são seus. Muitos desses lugares têm histórias de médicos que realizavam procedimentos sombrios, pacientes que desapareceram sem explicação e funcionários que juram ter ouvido vozes durante a noite. Os hotéis abandonados também são um portal para o desconhecido. Os quartos, apesar de congelados no tempo, carregam a energia daqueles que ficaram, e dizem que algumas portas se abrem sozinhas, como se os antigos hóspedes ainda circulassem pelos corredores. Casas malditas, por outro lado, podem estar escondidas entre construções comuns, parecendo inofensivas durante o dia, mas à noite revelando sua verdadeira natureza. Luzes que piscam sem eletricidade, portas que se fecham abruptamente e sombras que atravessam os cômodos são apenas o começo. Algumas pessoas relatam ter sentido mãos invisíveis tocando seus ombros ou cochichos que surgem do nada, deixando uma sensação de que estão sendo observadas. O mais inquietante desses lugares é a ideia de que eles guardam memórias. Cada trauma, cada grito, cada tragédia parece ter deixado uma marca invisível que permanece esperando uma nova vítima para se manifestar. E enquanto muitos tentam racionalizar essas experiências, outros juram que é impossível negar o que sentiram. Lugares assombrados não são apenas lendas ou cenários de filmes. Eles são portais para o inexplicável. E uma vez que você entra, pode nunca mais sair o mesmo. Enquanto alguns terrores se escondem em lugares específicos, outros se infiltram nas coisas mais comuns, escondidos à vista de todos. Existem objetos que carregam uma energia obscura que não se pode explicar e que provoca medo mesmo nos céticos. Um exemplo clássico são as bonecas. À primeira vista, parecem inofensivas, infantis, mas muitas delas têm olhos que seguem cada movimento, expressões que mudam dependendo do ângulo e um peso estranho no ar quando se aproximam. Colecionadores relatam ter acordado com bonecas em posições diferentes da noite anterior ou ter sentido presenças estranhas na mesma sala onde elas estavam guardadas. Os espelhos são outro exemplo assustador. Não refletem apenas a imagem, mas, segundo histórias, mostram coisas que não deveriam estar ali. Pessoas que passaram horas diante de um espelho relatam ver sombras atrás de si, rostos desconhecidos que aparecem e desaparecem rapidamente, ou reflexos que parecem viver de maneira própria, independente da pessoa. Em alguns casos, olhar fixamente para o espelho à meia-noite pode provocar sensações de sufocamento ou visões de futuros terríveis. Além disso, há quadros, livros e joias que parecem carregar maldições. Quadros mudam de expressão quando ninguém olha diretamente.
Livros provocam pesadelos vívidos com histórias que não estão escritas. E joias desaparecem de forma inexplicável, reaparecendo em lugares impossíveis. Alguns objetos foram tocados por pessoas envolvidas com rituais sombrios. Outros simplesmente atraem azar sem motivo aparente. Existem também relógios que param no momento exato em que algo ruim acontece, e cartas ou fotografias que provocam desconforto intenso em quem as toca. O ponto em comum desses objetos é que eles parecem ter vontade própria, selecionando quem será afetado e aumentando o medo com pequenos sinais, até que o contato se torne insuportável. Muitos que tiveram experiências com esses objetos relatam noites sem dormir, sensação de perseguição e a certeza de que o objeto observa mesmo quando não há ninguém por perto. O mais perturbador é que nem sempre é possível se livrar desses objetos. Doá-los, descartá-los ou jogá-los fora não funciona. Eles parecem voltar para o dono ou reaparecer em lugares inesperados. Historicamente, objetos amaldiçoados estão ligados a tragédias pessoais, mortes misteriosas ou acidentes inexplicáveis. Para quem os encontra, o simples toque pode ser suficiente para despertar o terror, transformando o cotidiano em um pesadelo constante. Em suma, os objetos amaldiçoados nos lembram que o perigo não precisa se manifestar em grandes espaços ou lugares isolados. Às vezes ele está ali, no canto da sala, esperando pacientemente por sua atenção, pronto para transformar o familiar em algo assustadoramente hostil. Enquanto alguns medos se escondem em lugares ou objetos, outros vagam livremente pelo mundo, invisíveis para a maioria, mas aterrorizantes para aqueles que têm a infelicidade de encontrá-los. São as criaturas misteriosas, seres que desafiam toda explicação lógica e científica. Alguns testemunhos falam de figuras humanoides que se movem com uma velocidade impossível, sombras que se deslizam pelo chão sem origem, e olhos que brilham no escuro, observando cada passo. Em florestas densas e lagos remotos, moradores relatam encontros com entidades que desafiam toda descrição. Criaturas com membros alongados e faces distorcidas surgem nas margens da visão periférica, desaparecendo quando olhamos diretamente. Algumas parecem animais, mas com inteligência incomum, como se soubessem exatamente o que você está pensando. Lendas urbanas falam de homens-lobo, criaturas que vivem entre nós e caçam durante a noite, e de seres etéreos que atravessam paredes sem deixar vestígios. O terror dessas criaturas não está apenas na aparência, mas na forma como elas escolhem suas vítimas. Muitos relatos descrevem pessoas sendo observadas por dias sem perceber, sentindo uma presença constante que se intensifica à noite. Há histórias de viajantes que, ao acampar em locais isolados, ouviram passos ao redor da barraca, respirações pesadas e até sussurros em línguas desconhecidas, sem jamais ver quem os produzia. Alguns juram que sentiram mãos invisíveis tocando-os ou arranhões inexplicáveis em seus corpos. A internet também está cheia de registros e relatos dessas criaturas. Vídeos borrados mostram silhuetas que se movem rapidamente ou figuras que parecem humanas, mas com proporções e movimentos impossíveis. O mais perturbador é que, mesmo quando desaparecem, deixam uma sensação de medo persistente, como se o mundo tivesse mudado e algo perigoso continuasse a observá-lo. O medo se intensifica quando lembramos que essas criaturas não precisam de luz ou espaço para existir. Elas podem se esconder nos cantos mais escuros da cidade, nos porões abandonados ou mesmo na nossa própria casa, esperando pacientemente por um descuido. E o pior,
Ninguém sabe se são malignas por natureza ou simplesmente seguem um instinto que nós não compreendemos. Encontrar uma dessas criaturas é mais do que um susto passageiro. Para alguns, é um marco de vida que muda a percepção do mundo para sempre. O medo se infiltra nos pensamentos, faz com que cada sombra pareça viva e cada som da noite seja interpretado como um sinal de que algo mais está por perto. E a certeza de que o desconhecido existe e nos observa torna qualquer passo, qualquer movimento potencialmente perigoso. Em resumo, as criaturas misteriosas nos lembram que nem tudo que existe pode ser explicado. Elas vivem nas fronteiras da realidade entre o visível e o invisível, e apenas aqueles que cruzam com elas sabem que o mundo é muito maior e mais assustador do que podemos imaginar.